Olá, querida alma. Eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e hoje nós iremos conhecer alguns sentimentos que o seu corpo está querendo confidenciar a você. Você sabia que para a medicina chinesa, os rins são o lugar onde o medo se esconde? E talvez nem todo problema renal comece no rim. Mas em algum momento da sua vida, da sua infância, ou até mesmo durante a gestação da sua mãe. Ou, quem sabe, carregando uma memória dos seus antepassados. Eu sempre gosto de levantar um questionamento aqui. Se quando você vai a uma consulta médica e na anamnese é perguntado se você tem antecedentes de alguma doença ou predisposição genética para desenvolvê-la, por que uma memória de trauma também não poderia estar registrada? Isso faz sentido para você? Como o medo ou a sensação de risco à sua vida, de perigo à sua segurança ou até à sua sobrevivência, pode estar silenciosamente afetando os seus rins. Na medicina tradicional chinesa, os rins são considerados a base da vida. Eles armazenam a nossa energia vital, mas também estão profundamente ligados ao medo. E não é qualquer medo. É aquele medo profundo e silencioso. Porque todos nós temos sentimentos que nunca ousamos falar, pensar ou até mesmo entender por que sentimos. Medo de perder, de não dar conta, de não pertencer, medo de sermos rejeitados, de não sermos suficientes, e muitas vezes, como forma inconsciente de proteção, nós simplesmente não lembramos. Mas quando esse medo se torna constante e quando existe uma repetição de situações na nossa vida, esse medo ganha força, ele retorna. E nós não lembramos porque escondemos, até porque isso no passado quase não era falado. Então, nós apenas guardamos. Mas só que nós éramos apenas crianças. E a criança não sabe guardar dor. Então, provavelmente, a caixa que foi guardado esse sentimento tenha ficado entreaberta na nossa mente, como uma ponta de fio solta. E quando algo acontece no presente, essa memória é puxada e ela vem com força. E como nós não conseguimos entender, o corpo sente. E é através do corpo que essa emoção tenta se comunicar conosco. E aos poucos, o corpo responde. Quando trazemos isso para a neurociência, tudo começa a se conectar. O corpo não separa a emoção do órgão. Situações de medo, estresse, ativam o sistema de alerta, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. E quando nós vivemos assim por muito tempo, o corpo entra em desgaste. Isso pode afetar retenção de líquidos, pressão e o equilíbrio interno que os rins ajudam a manter. Ou seja, o emocional conversa com o físico o tempo todo. O que não é expressado é reprimido. E o que é reprimido não desaparece, fica ali guardado. E em algumas situações da nossa vida que remetem ao passado por qualquer semelhança, ele se manifesta. E às vezes em forma de ansiedade, em forma de sintomas físicos. O medo que nós não olhamos não deixa de existir, apenas muda de lugar. E muitas vezes ele vai para o corpo. E nós começamos a perceber isso quando observamos com mais sensibilidade a nossa própria história. Dentro da minha família, eu comecei a notar alguns padrões. Uma pessoa muito próxima a mim passou por uma perda gestacional. E nós sabemos que o corpo da mãe fala e o bebê sente.
O feto sente o ambiente, sente as emoções, sente o que aquela gestação está carregando. E depois dessa perda vem uma nova vida, mas junto com ela, muitas vezes também um registro inconsciente. Um medo de rejeição, de não permanecer, de não ser acolhido e até mesmo de não pertencer. De não ter o seu lugar dentro da própria hierarquia familiar. Porque sim, até mesmo uma perda gestacional, ainda que no início, precisa ser honrada. Existe uma ordem do mais velho para o mais novo. Então, voltando para o caso que eu estava testemunhando, ao longo da vida, essa pessoa, essa criança, desenvolveu um padrão muito forte de cálculos renais. Era como se o corpo estivesse sempre produzindo pedras. Com os tratamentos, ela expelia, mas depois de um tempo formava novamente. Passou parte da adolescência e da juventude lidando com isso, fazendo tratamentos. Mas era constante, parecia não ter fim. E ao observar, eu comecei a refletir. Será que esse corpo está apenas reagindo ao físico? Ou será que existia uma emoção tentando ser liberada repetidamente? Porque muitas vezes, mesmo na vida adulta, ainda existe uma criança interior gritando por cura, gritando por acolhimento, pertencimento, por ser aceita e querida. E isso não é culpa dos pais. Muitas vezes são circunstâncias, são dores que não foram compreendidas na época porque não existia consciência. Hoje nós temos mais acesso, mais informação, mais caminhos. Mas a pessoa precisa querer olhar. E como eu sempre digo, isso não invalida nenhum tratamento. Mas quando algo se repete por anos e mesmo com todos os cuidados médicos possíveis e existentes não se resolve, por que não olhar por outro ângulo? Por outra possibilidade? Porque a maioria das situações existe caminho, existe cura, e ainda que existam limites que nós não compreendemos, muitos falam que só não existe alternativa para a morte, mas eu não creio nisso, pois Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Então, faz sentido isso para você? Hoje existe internet, terapias, conversas que antes não existiam. Nada era falado. Mas ainda assim, nem todos conseguem acessar, principalmente em uma realidade onde muitas vezes o básico já é difícil. O emocional acaba sendo deixado de lado. Em outra situação, que eu vou testemunhar para vocês, também de uma pessoa muito próxima a mim, com uma história de não pertencimento marcada pela adoção, viveu um grande susto envolvendo o acidente de um filho. Graças a Deus, ficou tudo bem. Mas depois disso, depois desse susto, o corpo dessa pessoa começou a falar com sintomas urinários, dores renais e junto com isso a repetição de padrões, medo, perda e vulnerabilidade. Memórias e traumas que não foram ressignificados na época. E mais uma vez fica um convite à reflexão. O que esse corpo está tentando liberar depois de um momento de medo tão intenso? E quando nós olhamos para a Bíblia, que é o maior livro de comportamento humano, percebemos que desde aquele tempo já nos era ensinado a olhar para dentro, a rever as nossas batalhas, as nossas lutas internas, e quando não conseguimos sozinhos, aprendemos a pedir ajuda. Em Salmos 7, nós encontramos um resumo disso. Senhor, se a mim houver injustiça, me mostra, me corrige. Mas se eu permaneci em paz, mesmo sendo ferido, então levanta-te por mim.
julga essa causa que eu não consigo resolver sozinho. E quantas vezes nós culpamos as pessoas, culpamos as situações externas, quando na verdade o que nos fere e o que nos limita está dentro de nós. Como muitas vezes é descrito, o inimigo não está fora, mas interno, escondido e enraizado em traumas invisíveis, mas muito presentes, que nos acompanham e nos afetam dia após dia. Aquilo que ninguém vê, mas que somente Deus conhece. E é importante deixar aqui mais uma vez claro, não estou indo contra a medicina, não estou ignorando a ciência, nós estamos ampliando o olhar, despertando a consciência. Porque a ciência cuida do corpo, do emocional, mas eu simplesmente estou dando uma nova perspectiva. Quando nós olhamos para isso com consciência, o corpo responde. Se você enfrenta questões renais ou conhece alguém que enfrenta, talvez seja o momento de se perguntar: que medo estou carregando? O que ainda eu não consegui soltar? Onde na sua vida existe insegurança? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem precisa. Porque esse movimento faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. E assim, nós conseguimos levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam. E se você ainda não está inscrito no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E aqui no canal existem exercícios que podem ajudar nesse processo. Vá até a aba de vídeos e a dica que eu vou dar é que todos os vídeos de exercícios estão com a capa azul. Então maratone. Existem exercícios de liberação emocional, de reconexão, de fortalecimento interno, cura da criança interior, liberação de medos e traumas, encerramentos de contratos invisíveis, limpeza de maldições hereditárias e muito mais. Porque muitas vezes a cura não começa no remédio, ela começa na consciência e na atitude de querer se curar. E muitas vezes, quando nós enxergamos a raiz, a metade da cura já começou. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, comece a observar. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela tua presença. Nos vemos na luz.